Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar mais uma lição bíblica das lições bíblicas adultos, quarto trimestre de 2022 da CPAD. Iremos trabalhar a lição de número 6, que tem por tema a justiça de Deus. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo, tá certo? Eu convido para que vocês assistam todo esse vídeo, porque eu irei dar duas dicas práticas, uma para Israel e outra para a igreja nos dias atuais. Então serão duas dicas práticas. Ou seja, o que Israel deveria ter atentado na época e não atentou, e o que hoje a igreja precisa atentar e não está prestando atenção, tá certo? Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Vamos fazer a leitura, que vai aqui nortear, que vai aqui conduzir a nossa argumentação, nosso raciocínio. Vamos trabalhar o texto sagrado? Então vamos fazer a leitura no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, versos a partir do verso de número 12, tá certo? Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Tá certo, irmãos? Então vamos finalizar a leitura por aqui para a gente poder trabalhar aqui os pontos que merecem destaque nessa lição de número 6, né? Da CPAD. Então, irmãos, como vocês observaram, o tema é um tema extremamente delicado. E é delicado devido à abrangência que ele assume dentro das Escrituras. Não vai ser numa aula de 40 minutos, 30 minutos que a gente vai conseguir tratar de forma satisfatória esse tema com os irmãos. Então, obviamente, vale a pena aqui eu ressaltar que nós vamos fazer aqui alguns apontamentos superficiais, todavia significativo, sobre esse tema, além das aplicações práticas que a gente vai fazer ao final desse vídeo, tanto sobre Israel, tanto sobre a igreja. Então vamos aqui tentar conceituar primeiro o que é pecado. Não tem como a gente entender o que é a justiça de Deus sem entender o pecado. Obviamente, nós vamos falar aqui de forma muito rudimentar, tá certo? Então, ou seja, o que seria uma conceituação para a palavra pecado? Seria uma dívida. Como assim, irmão Bruno? Bom, Deus, por ele ser o Criador de todas as coisas que existem, obviamente, ele é o único capaz de conseguir dar diretrizes, limites, estabelecer normas do que deve ser feito, daquilo que não deve ser feito pela sua criação. Ou seja, pelas suas criaturas que ele acabara de fazer. Então, ou seja, pelo fato de Deus ser criador, ele é o único capaz de conseguir colocar normas daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então isso é uma prerrogativa do Criador e não da criatura. Não é a criatura que passou a existir por um ato criador de Deus que vai determinar aquilo que é certo e o que é errado. Portanto, quando o homem ele deixa de fazer aquilo que era para ele fazer, ou então ele faz aquilo que não era para ele fazer,
ele está devendo algo para Deus. O que é que ele está devendo? Obediência. Afinal, Deus estabeleceu o que é certo e o que é errado, e o homem está deixando de fazer aquilo que é certo e aquilo que, teoricamente, Deus requer do homem. Então, com isso em mente, a gente pode aqui concluir que o pecado é dívida, é quando o homem deixa de prestar obediência a Deus. Então, toda vez que o homem deixa de prestar obediência a Deus, ele entrou em dívida, ou seja, ele entrou em um estado de pecado contra Deus. Uma outra definição também muito rudimentar seria errar o alvo. Ou seja, pecado seria justamente você errar o alvo. Deus coloca um propósito que a sua criação deve atingir, ou seja, um propósito moral, um propósito ético, e simplesmente a sua criação erra esse alvo, não acerta esse alvo. Então, ou seja, sair fora do alvo. Pecado também a gente podemos definir de forma muito, mas muito simplória com essas duas conceituações, tá certo? Então, com isso em mente, a gente observa que a ira de Deus, que é tão polemizada, muitas vezes entre os cristãos, entre aqueles leitores da palavra de Deus, muitas vezes até assíduos, que não conseguem conceber a ideia de um Deus irado. Ora, o que seria a ira de Deus? A ira de Deus é justamente uma manifestação da justiça de Deus toda vez que a santidade de Deus é violada. Tá certo? De forma aqui bem rudimentar. A ira de Deus é uma manifestação da justiça de Deus toda vez que a sua santidade é violada. O que é a santidade de Deus? Ou seja, Deus é separado do mal. Deus não consegue contemplar o mal e nem fazer vista grossa ao mal. Ele é separado de todo o mal. Então, a partir do momento que essa sua santidade é violada pelas suas criaturas, por ele ser um Deus justo, ou seja, ele ter essa qualidade de justiça intrínseca em si, ele vai manifestar uma ação, porque a sua santidade foi violada. E essa ação a gente chama de ira de Deus. Então, a ira de Deus é justamente essa manifestação da justiça de Deus. Tá certo, irmãos? Então observe que não há necessidade de se polemizar a ira de Deus. Não há essa necessidade que esses céticos criam de querer desenhar uma caricatura de um Deus irado como nós, como humanos, ciramos. Tá certo? Então não tem como igualar a ira humana da ira de Deus. A ira de Deus, no caso, é uma manifestação justa da sua justiça, por a sua santidade ter sido violada. E muitas vezes a ira do homem é capricho do seu próprio egocentrismo. Tá certo? Então, muitas vezes, em vez de operar a justiça, vai operar injustiça. Então, Deus é um Deus que pode se irar. Ele pode se irar, faz parte da sua natureza. Se Deus não se irasse, ele não seria santo. Se Deus não se irasse, ele não seria justo. Então a ira de Deus é justamente a forma que Deus consegue externalizar esses dois atributos. Tá certo, irmãos? Então, enfatize isso na sua aula. Demonstre que a ira de Deus é algo perfeitamente santo. A ira de Deus é algo pertinente à própria natureza de Deus. Tá certo? Enfatize isso, professor. Vamos tentar apagar essa caricatura que os céticos têm colocado de um Deus irado, como os homens se iram. Tá certo? Então, vamos aqui dar continuidade. Então, a gente consegue observar que a santidade e a retidão de Deus, ou seja, a justiça de Deus, exige uma resposta ao pecado.
Então Deus não se ira por capricho, ele se ira porque faz parte da sua própria natureza, tá certo? E a justiça de Deus, ela é tão perfeita, que eu já convido vocês a gente apresentar aqui a primeira aplicação prática da nossa lição, tá certo? Nós vamos aqui colocar o que Israel deveria ter feito para poder se livrar da manifestação da ira de Deus. E que, infelizmente, Israel não fez. Tá certo? Então a gente aqui vai tentar fazer uma abordagem não teórica, mas uma abordagem prática daquilo que Israel deveria ter feito, mas não fez. E no decorrer desse vídeo nós faremos uma aplicação para a igreja. Então não saiam desse vídeo. Então vamos fazer aqui a aplicação prática para Israel. Para que a ira de Deus ela possa ser derramada, ela possa ser executada, ela precisa atingir um certo limiar. Então Deus, ele espera que a ira dele, ou seja, essa reação, essa resposta da sua justiça e da sua santidade por ter sido violada para com o infrator, Deus espera que isso alcance um certo limiar, uma certa medida. Deus nunca vai derramar a sua ira sem antes dessa medida ter sido alcançada. O que é que a gente pode entender com isso? Que enquanto essa medida ela não é atingida, ela não é alcançada, Deus está dando tempo para o infrator se arrepender. Irmãos, olha que Deus magnífico! Ele poderia simplesmente agir na primeira violação da sua santidade, mas não, ele vai meio que acumulando. Ele vai acumulando. Hoje a gente comete uma infração, ele registra lá nos seus registros. Amanhã a gente comete outra, ele vai registrando até que atinge um certo patamar, um certo limiar que Deus fala, pronto, atingiu, agora eu vou manifestar uma resposta da minha justiça por a minha santidade está sendo violada. Mas observem que Deus ele permite esse intervalo entre o homem infringir a sua regra e ele derramar a sua ira. E esse período a gente chama, em outras palavras, assim, bem populares, de uma oportunidade que Deus está dando para o infrator, para ele se arrepender e aquela ira não ser consumada naquele infrator ou naqueles infratores. Porque a justiça de Deus ela é tanto individual como coletiva. Tá certo, irmãos? Então, observem como a justiça de Deus é perfeita. É necessário um determinado limiar para que ela venha a ser derramada. Tá certo? E isso é uma demonstração do amor e da misericórdia do nosso Deus. Israel deveria ter se atentado para isso. Era isso que Israel deveria ter atentado. Opa, nós estamos pecando, nós estamos aqui infringindo regras, não está acontecendo nada, mas é justamente porque a gente ainda não atingiu certo limiar. Quando a gente atingir, Deus vai sim dar uma resposta à nossa conduta infratora. Mas não, eles não se atentaram que aquele intervalo de tempo em que Deus não estava julgando as ações deles, na verdade Deus estava dando uma oportunidade para eles se arrependerem. Infelizmente, o povo de Israel não acordou para esse detalhe. Tá certo? Primeiro aqui, aplicação prática, primeiro ponto aqui dessa aplicação prática que Israel deveria ter atentado, ter observado. Deveria ter observado. Vamos lá. Logo podemos concluir, já que Deus precisa de um certo limiar para assim manifestar a sua ira, uma vez atingido esse limiar, não importa quem é o infrator, Deus irá derramar a sua ira. Não importa quem é o infrator. É uma outra coisa que Israel esqueceu. Então, ou seja,
Deus está dando tempo, porque ele está esperando atingir uma certa medida de injustiça do infrator para ele poder ali consumar e executar a sua ira. E durante esse período, muitas vezes, o infrator cai na cilada que Israel caiu de imaginar que, por eles serem o povo de Deus, Deus não iria julgar eles. E é isso que a gente deve pontuar, devemos enfatizar aqui nesse segundo apontamento dessa observação prática que Israel deveria ter seguido. Ou seja, quando essa medida de injustiça for atingida, não importa quem era o infrator, não importa o grau de intimidade que esse infrator possa ter, ou de importância, enfim, ou de relevância, ele irá responder diante do tribunal de Deus. Ele irá receber em si próprio a manifestação da justiça de Deus. Israel não atentou para isso. Israel pensou que por eles serem o povo de Deus, eles poderiam estar livres. Por eles serem detentores das promessas de Deus. Nós somos o povo de Deus e somos o povo da promessa. A promessa foi direcionada a nós, então Deus jamais irá nos destruir ou nos castigar, porque afinal nós somos os detentores da promessa. Eu gostaria aqui de fazer uma leitura que vai contextualizar muito bem esse pensamento, tá certo? Então vamos fazer aqui a leitura de Jeremias, capítulo de número 21, versículo de número 13. 3, melhor dizendo. Jeremias, capítulo de número 21, versículo de número 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas Jeremias lhes respondeu: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com quem vós pelejais contra o rei da Babilônia, e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. Eu mesmo pelejarei contra vós, com braço estendido, com mão forte, com ira, com indignação e com grande furor. Irmãos, que palavra dura! Deus estava direcionando para o povo de Deus, para o povo detentor da promessa. Ele estava falando que ele ia virar as armas que Israel tinha de guerra contra eles mesmos. Deus afirmou: eu vou permitir que Nabucodonosor entre nessa cidade com o seu exército. E eu, com grande indignação, com grande furor, com grande ira, pelejarei contra vós. Deus não está falando para ímpio. Deus não está falando para alguém que não conhece a Deus. Deus está falando para o povo de Deus, para os detentores da promessa de Deus. Mas por que chegou nesse nível? Porque atingiu o limiar. Ou seja, a nação de Israel, nesse período de Jeremias, atingiu o limiar de tolerância de Deus. Então agora já não importa mais quem Israel é. Pode ser o povo de Deus, pode ser detentor da promessa, mas atingiu aquele limiar de tolerância, Deus irá manifestar a sua justiça. Israel deveria ter atentado para esse detalhe, mas não atentou. A gente ainda vai falar, irmãos, não saia desse vídeo que a gente ainda vai falar de uma aplicação para os nossos dias, para a igreja atual, tá certo? Então fiquem comigo nesse vídeo. Há um ponto, irmãos, quando esse limiar é atingido, que nem uma oração intercessora resolve. Exatamente.
nem uma oração intercessora resolve ou ajuda. Então vamos supor que existam homens íntegros e existe um grupinho de homens rebeldes que eram povo de Deus, mas que se rebelaram contra Deus. Quando é atingido esse limiar de desobediência, mesmo que aqueles homens que são remanescentes interceda por aquele grupo que tem se desviado do caminho, Deus não escuta. Então é possível Deus não escutar a oração de um profeta fiel? Existe essa possibilidade? Existe. Há ocasiões em que Deus não escuta a oração nem de profetas fiéis, legítimos, justos e íntegros. Ou seja, por mais que eles tentem interceder, Deus não vai mais ouvir, porque foi atingido o limiar. Então, o povo de Israel também provavelmente deveria ter essa falsa confiança. Vai chegar um tempo em que os profetas vão orar e Deus vai se aplacar da sua ira. Mas infelizmente não funcionou assim. Vamos ler uma passagem que também corrobora isso, ainda no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. É Deus falando para o profeta Jeremias. Olha, não faça oração intercessora, porque eu não vou te ouvir, porque foi atingido meu limiar. Uma vez atingido meu limiar, nem oração intercessora resolve, nem feita por um homem justo. E aí a gente entra, irmãos, nos 3 personagens que o próprio Ezequiel citou aí no texto: Noé, Jó e Daniel. São 3 ícones de homens íntegros no Antigo Testamento. Noé foi o homem a quem Deus salvou de uma geração profana. Jó recebeu o testemunho do próprio Deus. E Daniel, meu Deus do céu, seu nível de integridade é conhecido em todo o seu livro. Deus está dizendo que nem mesmo esses homens, se levantasse um clamor intercessor pela nação de Israel, pelo fato de já ter sido atingido determinado limiar de tolerância de Deus, Deus não iria escutar mais. Apenas esses homens salvariam as suas vidas, caso eles estivessem presentes lá, naquele momento. Olha só que grave, irmãos. A gente precisa atentar para isso. Agora eu vou começar aqui a tentar fazer a aplicação prática para os nossos dias, para a igreja atual. Hoje nós somos o povo de Deus. Hoje nós somos os detentores das promessas de Deus. Sim, a igreja de Cristo. Mas nós temos que ter consciência que se a gente começar a errar o alvo, começar a entrar em dívida contra Deus, começar a entrar num caminho de pecado, de desobediência, Deus irá julgar. Mas antes de ele julgar, ele vai dar, assim como ele deu para Israel, um período de tolerância, esperando que a gente venha se arrepender. Tá certo, irmãos? Esperando que a igreja dele venha se arrepender. Então a gente não pode cair em algumas ilusões. Quais são elas? Muitas vezes, Deus ainda não agiu com a igreja dele em termos de derramar juízo, porque essa medida ainda não foi alcançada. Essa medida de tolerância. Não imaginem
que Deus está fazendo vista grossa ou que determinadas coisas que a igreja está praticando, isso não está trazendo um incômodo a Deus, porque Deus ainda não deu ele não trouxe uma reação enérgica a essas atitudes. Pelo contrário, é porque Deus está esperando que isso atinja o limiar de tolerância. Tá certo? Então a primeira coisa que a gente não pode esquecer. A segunda coisa, por mais que a gente possa ser o povo de Deus, a gente não pode cair na cilada. Somos o povo de Deus, então vamos sair vitoriosos em tudo. Se o inimigo levantar a sua bandeira contra nós, nós somos o povo de Deus. Deus irá pelejar por nós. Se vir aflições, perseguições, adversidades, somos o povo de Deus. Deus jamais irá nos perseguir. Não deve ser esse o nosso exercício. O exercício que deve estar na nossa mente, começou a vir a aflição, começou a vir a adversidade, como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a vida espiritual da igreja de Cristo com Deus? Será que isso que muitas vezes nós estamos passando é uma colheita do nosso comportamento díspare da palavra de Deus ou distante da palavra de Deus? Ou, pelo contrário, é uma retaliação do mundo espiritual justamente por a gente estar no caminho certo? A gente tem que fazer esse exercício de análise, de reflexão. Tá certo? Nós como povo de Deus, não podemos cair nessa cilada. Qualquer tipo de adversidade, a gente atribuir e achar que aquilo é uma simples oposição porque a gente é povo de Deus. Muitas vezes é consequência de atos pecaminosos que nós estamos praticando. E para a gente saber o que é uma coisa, o que é outra, a gente precisa fazer esse exercício, essa análise sem esse falso viés de que somos o povo de Deus, somos os detentores da promessa. Tá certo? Um outro detalhe, uma outra coisa que a gente também deve pontuar, isso é muito importante, a gente também não pode cair na cilada de quando a coisa apertar, a gente falar assim, opa, com oração e jejum a gente resolve tudo. Oração e jejum são armas poderosíssimas que a igreja tem. São armas, enfim, que a gente não consegue nem descrever o potencial dessas armas, ou seja, da oração e do jejum. Entretanto, há momentos, há situações que essas armas não terão eficácia. Em quais são esses momentos ou essas situações? Nesse caso aqui, uma situação de rebeldia contra Deus. Não adianta a gente se rebelar contra Deus, se rebelar, não se arrepender nesse tempo que Deus está dando até que é atingido esse limiar, e depois, quando é atingido esse limiar, que a gente vê que não tem mais saída, a gente fazer um clamor, a gente fazer um jejum e achar que vai escapar. Porque já foi atingido o limiar. A oração e o jejum vai ter efeito se você fizer antes de ser atingido esse limiar. E acompanhar de uma outra coisa que eu vou falar só no final. Tá certo? Por fim, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui nessa aplicação prática, nessa segunda aplicação prática para a igreja, para nós, para a nossa geração contemporânea, é que também, em um caso de emergência, não adianta a gente querer olhar para os remanescentes e achar que a oração deles vai salvar os rebeldes, porque não vai. Então, irmãos, se vocês tiverem observado, as mesmas aplicações que eu fiz para o povo de Israel, eu estou fazendo para a igreja nos dias atuais. Só que Israel não tem mais como resolver isso, porque é história. Nós temos como fazer um futuro diferente, porque nós estamos no presente. Tá certo, irmãos? Então, qual é a coisa que tem que estar combinada com oração e jejum nesse período que Deus está nos dando?
antes que atingir esse limiar? O arrependimento. Oração, jejum, sem arrependimento, com certeza nós iremos atingir esse limiar e Deus irá derramar a sua ira. Mas oração, jejum e uma mudança comportamental, ou seja, a gente se arrepender das nossas ações contrárias à palavra de Deus, com certeza Deus ouvirá e salvará a gente de qualquer tipo de manifestação da sua ira. Tá certo, irmãos? Então a gente não pode se esquecer e cair na cilada que Israel já caiu no passado. Tá certo? Israel caiu nessa cilada, a gente não pode cair na mesma cilada, porque Deus deixou registrado isso nas Escrituras para que servisse de exemplo para nós. Então está aí. Para finalizar, eu quero deixar somente uma passagem. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2. Para a gente concluir. Então, no Novo Testamento, 2 Coríntios, irmãos, a palavra de Deus, ela é remédio quando ela é escutada a tempo. Olha só o que diz o texto sagrado. Vou até ler a partir do versículo de número 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Então, se Deus ainda não derramou sua ira no mundo, não é que ele não vai derramar ainda. Ele vai derramar. E para a gente se livrar da ira divina, é necessário a gente aproveitar esse intervalo entre o crescimento dessa ira até que ela atinja determinado limiar. E é justamente esse intervalo que Deus está dando para a gente se arrepender. Então, irmãos, vamos aproveitar, porque esse tempo que Deus está dando para a gente se arrepender é agora. Não é no dia do juízo, é agora. Não é na grande tribulação, é agora. Tá certo, irmãos? Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Compartilhe esse conteúdo, ajude a gente a divulgar a palavra de Deus e divulgar esse trabalho, tá certo, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês.